Eu sou Ricardo Vidal, tenho 1,87 m, moreno, magro, meu cabelo é baixo, estou usando óculos, uma camisa cinza. E estamos aqui para conversar com Célia Rejane, que gentilmente vai dividir com a gente uma parte da sua história para o projeto de resgate da cultura, da memória da cultura e do esporte de Brasília. Então, Célia, muito obrigado por estar aqui com a gente e dividindo um pedacinho da tua história. Eu que agradeço por essa oportunidade, pela sua gentileza. Eu acho super importante, né, esse resgate, essa memória do esporte. E é importante em todos os segmentos ter uma memória, né, ter o passado, a experiência é uma coisa que conta muito. Que legal. Célia, vamos começar. Quando você veio para Brasília, o que te atraiu a Brasília? Você já fazia algum tipo de esporte quando você veio para cá? Como é que foi a sua iniciação esportiva? Então, eu já praticava esporte, competia no atletismo, a prova específica 400 metros com barreira, e conheci Brasília em 84, no JEBs, né, nos Jogos Estudantis Brasileiros, e me apaixonei. A coisa que eu me apaixonei em Brasília, a primeira vez que vim, foi o espaço, a liberdade, né? Quando eu cheguei, eu falei, esse é o lugar que eu quero para lá. Na minha vida, já conhecia alguns lugares, como Rio, São Paulo, Recife, já tinha competido em vários estados, mas me apaixonei por Brasília. Que coisa boa. Chegando em Brasília, você continuou fazendo atletismo, você já foi apresentada para o triatlo. Como é que foi a sua chegada em Brasília e o esporte? Bem, eu vim para Brasília, eu estava de férias, vim passar um mês em Brasília, mas eu já conheci o triatlo, me apaixonei. Em 86 fiz uma prova de triatlo em Fortaleza, onde conheci a Fernanda Keller, algumas pessoas, e eu fiquei em terceiro lugar na prova. E fiquei apaixonada, eu tinha uma treinadora, eu competia na barreira, e eu fiquei de férias, entrei de férias, e ela tinha participado dessa prova de triatlo, o qual deixou ela muito brava, né? Porque ia quebrar todo o treinamento, mas eu me apaixonei. Aí, então, daí eu já sabia que eu tinha conhecido algo novo na minha vida, né? Eu pedalava, corria, só não nadava. A minha dificuldade maior era a natação, mas eu já me apaixonei pelo triatlo e já sonhava com Brasília. Foi quando eu tive essa oportunidade, em 86, de vir a Brasília. Um primo meu me convidou. Ele ia viajar, ia deixar o apartamento dele e precisava que alguém ficasse, né? E eu peguei a oportunidade e vim passar os 30 dias em Brasília. Foi quando eu conheci. Ele era amigo do pessoal da Polícia Militar. Falou, vou te levar, apresentar o Coronel Odair na Polícia Militar, que é para você participar, né, para você não ficar parada, para todos os dias você ir treinar lá. Então eu conheci todo o pessoal da polícia, foi onde, tipo assim, é a minha casa hoje, né? E já passei, em pouco tempo eu já mudei de prova, né? Fiquei de férias aqui e já não voltei. É tanto que eu vim só com a mochila, com tênis, só algumas roupas, algumas peças de roupa, e só com a vontade mesmo, né? Vim passar essas férias, retornar, não voltei mais, né? E ainda fiz mais umas 2 provas em Belo Horizonte, que eu estava com o professor Aquil na seleção de atletismo. Mas aí eu não voltei mais para Fortaleza, já fiquei direto em Brasília e com apoio da Polícia Militar. Quer dizer, então, que você vem para Brasília, mas já estava com uma ideia do triatlo. Você chega em Brasília no momento que o triatlo em Brasília está em expansão, e aí junta a fome com a vontade de comer. Vem você com vontade de fazer o triatlo em Brasília já estava em expansão, a cidade acolhendo, uma cidade propícia para a prática do triatlo, e a Polícia Militar te acolhe, junta tudo isso, e a Célia entra definitivamente, deixa o atletismo e definitivamente entra no triatlo, foi isso? Sim, a Polícia Militar, eles me receberam como corredora. Aí eu vim completar a equipe de atletismo da Polícia Militar. Eu tinha alojamento e alimentação. Então, eu fiquei na Polícia Militar, treinando, competindo em provas de rua. Foi aí, então, que eu conheci o professor Roberto Laniver, que é o meu treinador, tipo assim, que é a pessoa que mais me apoiou juntamente com a família dele. E conheci toda a galera do triatlo
e a polícia me apoiou também no triatlo, e eu fiquei competindo na corrida de rua, nas equipes, né, nas provas que a Polícia Militar participava, e junto o triatlo. E aí eu já gostava, né, da Polícia Militar, minha família, meus tios, eles são policiais militares, e eu já tinha uma paixão pela polícia e conheci o pessoal então do BOPE, na época então BP Choque, conheci o pessoal que era da área de operações especiais e me apaixonei, então daí antes eu já tinha um desejo de ser policial, então eu falei, eu quero ser policial militar de operações especiais. Quer dizer que quando você veio para Brasília, você já tinha uma empatia com a Polícia Militar, uma questão familiar. Você chega em Brasília, a Polícia Militar te acolhe. Antes de você ser servidora, você foi atleta da Polícia Militar, mas já estava na trilha de se tornar uma servidora da Polícia Militar. E deixa o atletismo, vem para o triatlo e aí começa a desenvolver. Encontra Roberto Landwehr e dessa reunião, você com esse treinador, vocês chegaram aonde? Nível local, nacional, internacional, no triatlo, até onde vocês foram? Então, a gente começou com as provas locais, eu tinha uma dificuldade na natação, aí então conheci o professor José Gustavo, comecei a treinar natação com ele na UNB e continuei treinando a corrida na Polícia Militar, na equipe da Polícia Militar e treinando com o Roberto Landwehr, né? Conheci algumas pessoas, né, específico, por exemplo, na área de atletismo, como o professor Cantarino. Sim. Treinei alguns dias com ele, mas assim, o meu treinador no triatlo sempre foi o Roberto Landwehr. Foi uma pessoa que me ajudou, né, me identifiquei com ele, assim, que me ajudou, que para o esporte de competição é muito difícil. Você não consegue trilhar só se você não tiver um suporte. Principalmente no meu caso, que não tinha muitas condições financeiras, tinha a vontade, um objetivo, eu tinha a convicção do que eu queria ser, eu queria triatlo, eu queria competir, eu queria ser da seleção brasileira, mas eu precisava de ajuda e ele foi essa pessoa especial que me ajudou nessa conquista. Pô, coisa boa. E aí você, nessa parceria, chega à seleção brasileira. Como é que você se sentiu participando da equipe brasileira, defendendo o país em competições internacionais? Muito bem. O esporte, né, muito feliz. Era o sonho, né? Então, todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, eu consegui realizar através do esporte, entendo. Né? Primeiramente, Deus na minha vida, que eu acredito que tudo na nossa vida é Deus, mas o esporte, ele reúne tudo, né? A liberdade, tipo assim, tudo que você precisa, o esporte te ensina. Eu acho assim, muito importante os projetos sociais, qualquer coisa, o incentivo ao esporte, qualquer coisa, tipo assim, nessa área que você possa tirar esse adolescente, esse jovem, ter uma iniciação no esporte, é uma coisa muito importante. E o que eu vivi e o que eu vivo, né, através do esporte foi uma coisa fundamental na minha vida, para me realizar a minha vida profissional de uma forma geral, como ser policial, me formei em educação física. Quer dizer, através do esporte eu realizei todos os meus sonhos. Sem o esporte eu não conseguiria ser da Polícia Militar, não conseguiria ter sido operações especiais. É um fator que facilitou o esporte, né? Me deu amplas condições de ajudar a minha vida profissional, de realizar. Nós vamos chegar nas operações especiais, mas antes um pouquinho, você lembra qual foi o primeiro país que você visitou? Qual foi a primeira competição que você defendeu o Brasil? Sim, foi nos Estados Unidos, um triatlo, né? Foi uma coisa, tipo assim, parecia um sonho, né? Eu estava ali, aquele parecia impossível. E é disso que eu te falo, que se não fosse o apoio do Roberto Landwehr, da doutora Ângela, de toda a equipe, seria impossível, né? De todos da equipe, eu lembro do presidente da confederação, que era o João Calazans, muitas pessoas no esporte, né, que me apoiaram, e a Polícia Militar também,
que me apoiou, né, para me estar na a equipe. gente fala que é um esporte individual, né? Atletismo, ciclismo, um esporte individual, mas em realidade você tem toda uma estrutura por trás, uma equipe que é para poder dar o suporte para andar. E aí você chega nos Estados Unidos defendendo o Brasil. Depois você volta. Como é que foi essa acolhida sua da volta para o Brasil? A motivação para continuar treinando, para visitar outros países, para participar de outras competições internacionais? Como é que foi esse momento? Então, um incentivo, né? É estimulante. Cada vez que eu participava de uma prova fora, aí me dava mais vontade, né? E despertava, né? O interesse maior para competir, para fazer todas as provas, né? E conquistar, né? Uma vaga para estar no próximo Mundial. E quantas competições internacionais você participou, você lembra? Ou perdeu as contas, né? Eu participei dessa, daquela, perdi as contas. Ó, as mais importantes que eu competi, que eu participei, que realizei, né? Um grande sonho na minha vida, eu fui para o Canadá, fui para a Austrália, Estados Unidos, fui para o México. Né? Eu participei de... Algumas eu não pude ir, né? Porque já era policial, já estava fazendo o curso, mas só o fato de ser convocada já era bem importante. Fui para a Colômbia, para um Pan-Americano, participei de 2 sul-americanos, qual fui vice-campeã profissional em um, e no outro vice-campeã amadora, né? Na categoria. Mas no esporte, assim, eu realizei todos os meus sonhos. Quando você era aquela menina que começou lá em Fortaleza, você começou a fazer atletismo e tal, você imaginou que o esporte te levaria a ter um carimbo no passaporte de visitar a Austrália, de visitar os Estados Unidos, de visitar o Canadá, o México, a Colômbia, que você teria esse diálogo com o mundo todo? Imaginou que chegaria nesse nível? Não, de forma nenhuma. Eu tinha um sonho, né? E participar de uma Olimpíada. Mas isso no atletismo. Tá. Como eu mudei de né, isso já se tornou difícil. E esse sonho, eu creio que eu tinha conseguido, mas ele foi interrompido. Eu tive uma perda muito brusca na minha vida. Faz parte da vida, né? Mas eu perdi meu esposo e daí, então, tive que ter outras prioridades, né? Que optar por outras coisas. Ele me incentivava, a família dele, mas quando eu perdi, então, recebi o apoio, né? Grande mesmo da Polícia Militar e dos meus amigos, né? Como Roberto Landver, como toda a família dele, né? A doutora Miriam. Foi uma fase bem difícil na minha vida. Se não fossem os meus amigos, né, que me sustentaram, assim, né, me apoiaram de verdade, assim, o Zé Gustavo, Coronel Priscila, muita gente, né, o pessoal do Bombeiro, Coutinho, muita gente. O esporte acaba te propiciando uma rede, né, de amizade. Aliás, a amizade é um dos valores olímpicos, né, que te dá um suporte quando você está decolando ou quando você está caindo, uma rede de proteção. Então é muito importante essas relações. Falando em relações com o esporte, você ainda tem contato com aquele pessoal daquela época, que é um outro valor do esporte, é a questão da amizade. Você ainda tem contato? Ainda tem contato com o Roberto, ainda tem contato com a Andréia, com a doutora Mira, enfim, com o pessoal que naquela época fazia parte da sua estrutura? Sim, com certeza. Continuo nadando com o mesmo treinador, com o José Gustavo. Continuo, tipo assim, as mesmas, por exemplo, o Leandro Macedo foi uma pessoa, né, que esteve sempre junto, uma pessoa bem próximo, né, tem um contato ainda, Roberto França, muitas pessoas, tipo, todo mundo do esporte. Uma coisa que é interessante no esporte é que vence o melhor. Não existe essa rivalidade, essa coisa que fica, ele não é teu adversário. O esporte te ensina que seu adversário é você mesmo. Não é o seu concorrente, não é quem está ali, entendeu? Mas é a sua performance, é o seu preparo. E por isso que eu falo assim, que com relação a sonhos, eu não deixei nada para trás, porque eu tinha um sonho, né, de estar na Olimpíada, tal, como muitos amigos meus conseguiram, como o Leandro foi, tal, Mariana Orrata, Aglaé.
Mas uma coisa que não me entristeceu é porque foi interrompida a minha carreira, mas de forma que eu não teve nenhuma tristeza nisso, porque eu fui cuidar da minha família, dos meus filhos. Continuei sendo treinadora da Polícia Militar, né, dos atletas, tive a oportunidade, né, de trabalhar na minha carreira até hoje na educação física. Então, aí você entra na Polícia Militar, você faz uma transição agora como treinadora. E o que a treinadora, com todo aquele aprendizado enquanto atleta, transmite para os seus atletas ou para os seus alunos? É fundamental a experiência, né? A vivência no esporte é fundamental. A certeza, a segurança, a convicção, até mesmo de se você continua treinando, você consegue. Né? Por exemplo, quando eu comecei, eu só tinha um sonho, um objetivo, eu não tinha mais nada do que isso. Na minha bagagem eu tinha só meus sonhos. Eu tinha 2 sonhos na minha vida, né? De ser atleta e de ser policial. E o que me tornei, né? Eu tinha muita paixão pela área de educação física, né? Inspirada pelos meus treinadores, né? Que eu gostava, eu achava, tinha maior respeito, maior admiração. O Roberto Landwehr, fisiologista, eu queria muito conhecer, né? Como funcionava. Então, foi a área que eu fui trabalhar, né? Me especializar. E graças a isso, quando você participa, quando você vivenciou isso, se torna muito mais fácil. Essas barreiras, como do medo, da insegurança, elas se vão. Você só precisa treinar e saber, você ter um foco bem definido. Você tem que ter um objetivo bem definido na sua vida do que você quer. Que bom, então você acabou transmitindo isso. E como é que você se sente sendo inspiração para outras pessoas? Como é que você se sente assim? Você teve o seu sonho realizado, você tinha 2 sonhos. Ser atleta e ser policial. E, além disso, você ainda se forma em educação física, depois passa a transmitir o seu conhecimento, a sua experiência, e é uma inspiração para uma nova geração de pessoas que estão querendo correr atrás dos seus objetivos. Como é que você se sente em relação a isso? Então, muito bem. E uma das coisas que me ajuda bastante eu acredito que, por exemplo, eu participo, né, e pratico esporte, mas eu tenho outras convicções, como eu sou formada em teologia, eu sou missionária, eu vivo isso muito de perto, né, as necessidades dos jovens, dos adolescentes, tipo assim, e vejo que o esporte é uma porta aberta para tirar, para incentivar, para modificar a vida dessas pessoas. Então, eu me sinto bem com relação a isso, porque o esporte, nem nada da nossa vida, ela pode findar em você. Ela só é interessante quando você consegue agregar, quando você pode trazer, né, valores, quando você pode contribuir de alguma forma, quando você pode somar. O esporte não pode ser só, tipo assim, é igual, eu comparo muito, assim, a minha missão na Polícia Militar, como, tipo assim, de um órgão especializado, no caso o BOP, né, eu me especializei. Então, você tem uma responsabilidade. Então, essas coisas são muito ligadas. O esporte, você tem que ter um compromisso muito forte com ele. Você tem que ter muita certeza, muita convicção do que você quer, do que você vive. No esporte, ou na Polícia Militar também é a mesma coisa. Você tem que trazer para si essa responsabilidade, não atribuir a outras pessoas a culpa, mas as consequências dela, você tem que ter elas muito claras na sua mente, né? E acredito que o maior suporte para isso, pelo menos para mim, é Deus, né? Eu vivo, né? Participo, todos os dias pratico, e a força maior vem de você servir, né? De esse ensinamento eu tiro da Bíblia, de servir a Deus. É interessante porque nessa questão de servir, né, é uma das funções da Polícia Militar servir, do treinador também servir ao atleta, né, do professor servir ao aluno. Então, você, durante esse período, você teve várias pessoas que te ajudaram, que serviram, que compartilharam os ensinamentos contigo. Né, Roberto, Zé Gustavo, a Andréia, o pessoal da PM. Então, acabou que essa questão do servir o outro, você
recebeu e agora você está compartilhando, está servindo, seja enquanto missionária, seja enquanto servidora pública na Polícia Militar, seja enquanto professora, profissional da educação física. Então tá dando continuidade a essa situação, por aí? Sim, por aí. E continua no que eu falo assim, até hoje, por exemplo, a doutora Ângela, ela, desde que eu entrei no esporte, né, a esposa do Roberto, ela é uma pessoa que me ajuda, como continuou, como ela é médica, ajuda, né, me deu estrutura, né, assim, orientação para cuidar dos meus filhos. É disso que eu falo, o esporte, ele é muito mais, é uma interação, é uma coisa que vai te ajudar, e diante disso eu posso ajudar outras pessoas, sim, indicar, né, você faz um ciclo de amizade completo, né, igual eu te conheço já há muito tempo do esporte, do professor Cantarino, né, que eu tenho, que é uma pessoa, né, foi exemplo para muitas pessoas, um servidor, né, a essência dele, sim, era servir, né, então é muito disso o esporte, assim, essa coisa que você aprende, né? Eu falo assim de inspiração que eu aprendi, uma pessoa que eu admiro bastante, é o Roberto Lando, foi uma pessoa que me ensinou a compartilhar, a sair dessa casinha, dessa caixinha, né, fechada e ver, tipo assim, que o esporte é muito mais que isso. Ele tem que ser divulgado, você tem que propiciar ou proporcionar outras pessoas, né? O seu conhecimento, ele não pode ficar só para você. Então, sempre que você tiver oportunidade, eu tenho certeza que você faz isso, você ensina as pessoas a treinar, a correr, como correr, né? E o esporte nos ajuda a fazer isso, nos dá muita praticidade para passar, né? E em pouco tempo de você botar em prática aquilo que você, né? Que você tem vivência, e isso é prazeroso, né? E muitas pessoas reconhecem isso. O Roberto Landwehr, ele é professor doutor, um pesquisador, um vanguardista, e é um cara que sempre foi muito generoso no compartilhamento dos conhecimentos, né? Não só como treinador, mas como professor. Agora, Célia, o esporte tem toda essa amplitude, mas o esporte também tem a questão do foco, da disciplina, do treinamento, do dia a dia, de doer, e no dia seguinte você está lá novamente e dói de novo, e você muda de etapa, tem toda essa tenacidade envolvida. O quanto que o esporte ajudou a fazer com que você fosse a primeira, seja, né, a primeira mulher a entrar no BOPE, uma elite da Polícia Militar, que é super difícil de entrar e que era algo exclusivo dos homens. O quanto que o esporte ajudou você a ampliar isso para todas as mulheres que um dia tiveram um sonho de entrar na polícia, de ser do BOPE, e que até aquele momento estava difícil vencer essa barreira. Então, o esporte contribuiu em tudo, né? E tem uma relação muito próxima entre o esporte e a atividade policial militar. A gente fala em operações especiais, né? Os S's, né? De saúde. O esporte você tem que ter saúde, muita saúde, né? Simpatia, né? Essa sagacidade, saco, quer dizer, essa paciência, né? E sorte, né? E eu me considero uma pessoa que Deus me abençoou com muita sorte, né? De ter conhecido pessoas especiais, pessoas que pessoas que me ajudaram, né? Que se identificaram comigo. Então, o esporte me ajudou muito. Se não fosse o esporte, eu poderia até ter conseguido, porque outras pessoas, talvez não esportistas, já conseguiram, né? Mas tinha sofrido muito mais. Porque o esporte de competição, uma coisa que você falou muito interessante, essa coisa sofrida, é um preço muito caro. É do tudo ou nada. É igual a operações especiais. Não dá para você só ser, né? E você permanecer. Esse permanecer que é difícil. É difícil nessa área, no esporte, você permanecer atleta de competição, você dar rendimento, né? Você ter um condicionamento acima. E então, a área de operações especiais é isso. Cada dia você tem que estar se aperfeiçoando, cada dia você tem que estar melhorando, cada dia, né? Não é só estar, o esporte, por exemplo, não é só uma prova, né? Não é só uma prova, só uma competição, essa preparação todos os dias, sabe? Essa intensidade que é difícil. É igual, por exemplo, o esporte de competição
é muito diferente do você praticar um esporte para ter saúde, por lazer. O esporte de competição ele vai muito além, né? Tem um ditado que fala assim, eu acho que eu conheci também com a galera do triatlo. Me mostra um esportista e eu te mostrarei um masoquista. Então, é muito sofrimento, né? E na área é um preço muito caro, é uma dedicação, é uma exclusividade. Então, em operações especiais, é isso, é uma dedicação todos os dias, é uma exclusividade, é viver para isso, e ter convicção e a certeza, né? E tomar para si, né? Essa responsabilidade. Não, você não tem culpado, né? As consequências do seu erro é exclusivamente, né? Do seu consequência, né? Você não pode errar, não tem muita chance de errar, né? O esporte de competição também não, né? Você ganha é fração de segundo, mas você não pode cometer um erro, você tem que ser muito preciso. Então, tem que ser aquela coisa de corpo e alma, essa dedicação, essa exclusividade, essa vontade, tem que ter muita convicção do que quer, tem que saber, é importante. Célia, nós estamos encaminhando para o final. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de quando você olha para trás, você chega a Brasília, você realizou seus sonhos, você entra na polícia, é a primeira mulher do BOPE, e aí você olha para trás, outras pessoas, outras mulheres trilhando essa trilha, trilhando esse caminho que você fez. Como é que você se sente em relação a isso? Bem, eu me sinto feliz, né? Muitas pessoas me procuram, tanto nessa atividade policial militar, para dar treinamento, né? Treinar algumas pessoas para fazerem o curso de operações especiais. Mais homens, né? A procura das mulheres são poucas, né? Mas o maior desejo que eu tenho, tipo assim, de ter passado tudo isso, é passar a minha experiência. Dizer que não é impossível, que é tão fácil. Fácil, assim, no sentido que você precisa querer muito, mas que consegue. É só ter um objetivo, entendeu? Você não desista, né? Tudo que eu nunca vi, pelo menos no esporte, uma coisa que tenho certeza que você conheceu, nunca presenciei alguém que continuou treinando que não teve resultado. Nunca. Sempre é aquela pessoa que se dedica, que tem certeza, que quer. E isso traz confiança, né? E é de fé em fé. Cada dia, a conquista de cada dia tem que ser importante. Não pode banalizar, né? Tem que se alegrar com essa conquista do dia a dia, né? E devagarinho a gente chega lá e é só ter certeza das coisas que quer, né? Não se perder. Célia, você lembra qual foi a competição mais agradável, mais gostosa, aquela competição que você não queria que acabasse nunca, porque você fluiu, desenvolveu muito bem, chegou na plenitude? Sim, a competição que eu lembro foi no Rio de Janeiro, um sul-americano, que estava todas as atletas importantes, né? Como a Fernanda Keller, Eliane Beretta, a Cíndia, todas, né? Xiomara, Aglaé, todas as atletas, né, nesses dias estavam nessa prova. E uma prova que, se ela tivesse mais 10 segundos, eu teria ganhado, assim. Porque, como eu era a natação, né, era uma parte que eu não comecei a nadar tão cedo, então eu sofria bastante. Então, eu vim da natação, vim buscando todo o ciclismo, né, e consegui, tipo assim, eu perdi a prova por 5 segundos. Né? Então foi uma prova assim que foi desafiadora, assim, que era como se eu tinha muito mais, assim, eu ainda poderia correr mais uns 10 quilômetros, né? Mas que eu fiquei feliz e realizada, porque eu tinha a certeza aí que eu podia, aí que eu pensei no Ironman, aí participei, e hoje eu tenho certeza que eu podia ir muito além, ir para o Ironman, né? Era uma coisa legal. que era só, né, questão de treinar um pouco mais. Célia, nós estamos encerrando. Infelizmente, nós temos um tempo, né? Essa conversa está maravilhosa. Não tem como esgotar esse assunto, não tem como esgotar a tua experiência com o triatlo, com o esporte, com o seu exemplo em 30 minutos. Mas a gente tem que encerrar aqui. Eu queria te agradecer imensamente por dividir com a gente a sua história para o projeto de resgate de cultura e da memória da cultura e do esporte em Brasília. Queria te pedir para fazer as considerações finais.
Então, o principal, né, eu queria a oportunidade de estar agradecendo, né, a muitas pessoas, entre elas, a pessoas muito importantes como o meu primeiro comandante-geral, o Coronel Almir Maia Ribeiro, uma pessoa que me incentivou muito, que me ajudou, que possibilitou realizar meus sonhos, né. Hoje, até hoje, eu sou eternamente grata à Polícia Militar, né? Tudo, até hoje, por exemplo, eu me sinto muito bem, né? Trabalho ali no Colégio Militar Tiradentes na área de Educação Física, né? Com o Coronel Ítalo, o Coronel Danilo antes dele, e o nosso atual comandante-geral, o Coronel Vasconcelos. Eles têm o esporte, eles têm essa visão do esporte, né? A polícia tem, incentiva, é tanto que tem jogos, tem competições sempre, e a outra pessoa que eu quero agradecer, né, meus 2 treinadores que estão até hoje comigo, o Roberto Landver, o Zé Gustavo, né, a companhia aquática ali, e principalmente a você, que me convidou, quero te agradecer, né, estou muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado, Célia, Rejane, e muito obrigado mais uma vez.